você com muita alegria, porque eu tenho certeza que Deus vai liberar mais chaves agora nesse tempo. Com muita alegria você receba a pastora Zaine. Isso. Glória a Deus, bom dia! É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesta manhã, podendo participar desse momento também tão gostoso de adoração, de louvor. Queria aproveitar para honrar o grupo de louvor dessa igreja, que realmente tem feito um trabalho lindo, no sentido de atrair uma atmosfera de adoração. Quantos sentiram a presença de Deus aí hoje? Amém, glória a Deus. Muito bem, queridos, então, para quem não me conhece, quantos, eu vou fazer a pergunta contrária, né? Quantos me conhecem? Levanta a mão, só para... Olha, até que meus filhos me conhecem, que bom. Então, bom, eu sou a Zaine, eu, junto com meu esposo, a gente pastoreia a Igreja Batista Vida, lá no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. E nós já conhecemos o pastor Marcelo, a pastora Beth, há um bom tempo, né? E especialmente o Estevão. Cadê o Estevão? Está por aí, em algum lugar, trabalhando, com certeza. Nós tivemos o privilégio de passaram uma temporada juntos ali nos Estados Unidos, né? Quando ele fez BSSM, a gente também estava lá na Califórnia, meu marido fazendo o primeiro ano, e depois no ano passado eu fiz o primeiro ano, o Daniel fez o segundo ano, o Estevão já estava aqui de volta, né? Eu sei que estava todo mundo na expectativa pelo retorno dele, né? E foi um tempo tão gostoso, pastor, foi um tempo tão bom, assim, de participarmos de momentos poderosos ali, da manifestação do Espírito Santo. E ele frequentando a nossa casa, eu preparando comida para ele. Eu tentei cuidar bem dele, viu, pastor? Preparando comida, né, com os amigos também. A comunidade brasileira lá muito bacana. Então, nós tivemos essa oportunidade, esse privilégio de estarmos mais perto dessa família tão abençoada, né? E temos sido bastante edificados. Vocês têm um presente dos céus aqui nesse lugar, que é essa família, a pastora Beth, o pastor Marcelo, o Estevão, essa família tão querida, né? E eu tenho certeza que muitos têm sido abençoados através da vida deles, amém? Então eu queria apresentar melhor agora. Meus filhos desapareceram, né? Então, eis que eles estão vindo ali pelo corredor. Meus dois filhos, Arthur e o Vitor. Isso, dá um tchauzinho, Vitor, Arthur, um tchauzinho para a galera. E aqui está o pastor Daniel, meu marido, maravilhoso, que vai também ter a oportunidade de ministrar para vocês. E nós gostamos tanto de falar sobre família, nós gostamos tanto de falar sobre esse assunto, sobre sexualidade, sobre família, sobre relacionamento entre homens e mulheres, né? Um relacionamento à maneira de Deus. A gente gosta tanto desse assunto que a gente já produziu um outro baby. Então, já está aqui a caminho, né? Um neném também, outro menino. E meu pai está assim, ele ficou até feliz que veio outro menino, porque ele falou, de repente agora vocês continuam tentando, né? Continuam tendo mais filhos, até vir a menina. Eu falei, não, pai, não vai dar certo isso daí, né? Então nós estamos esperando o nosso terceiro filho. E a gente já tem, na verdade, a gente já tem um tempo, né, temos 11 anos de casados, né, eu e o Daniel. E já há bastante tempo eu ministro sobre relacionamento à maneira de Deus entre solteiros. Isso ainda quando eu era solteira. E depois o meu casamento é um testemunho muito lindo do cuidado de Deus, da bondade de Deus. E eu vou deixar para o Daniel explorar melhor esse testemunho, né, ao final. E a gente vem ministrando também em vários lugares, já há algum tempo edificando pessoas com a nossa história, né? E inclusive com aquelas partes não tão bonitas, né? Aquelas partes que às vezes a gente olha para o nosso passado e a gente tem vergonha de alguns momentos, de algumas situações em que a gente entristeceu o coração de Deus, mas Deus é tão poderoso, queridos. Você sabe que a especialidade do Senhor é trazer redenção à nossa história.
Ele é tão poderoso que até mesmo aquilo que no passado nos trazia vergonha, Ele usa no presente para glorificar o nome dEle através da nossa vida e da nossa história. Amém? Então eu queria, enquanto nós estávamos adorando ao Senhor, eu senti que Deus realmente quer fazer algo muito poderoso na vida de vocês, jovens aqui nessa igreja, principalmente nesse sentido, né? Transformar capítulos da sua história que de repente te traziam vergonha, te traziam constrangimento, que talvez você tenha vergonha de falar, vergonha de comentar, mas isso será um grande testemunho para edificar muitas e muitas vidas. Amém? Então, é isso que Deus faz, né? Porque quando a gente conta um testemunho, normalmente quando o pregador, né, a pessoa que está ministrando fala o testemunho, ela dá um destaque, né, a tudo aquilo de bom que Deus fez e as escolhas corretas. Mas eu gosto também, queridos, de aproveitar a oportunidade para trazer a nossa vulnerabilidade, né? Porque quando a gente não traz a nossa vulnerabilidade para o púlpito, às vezes a gente passa a impressão para as pessoas de que todas as nossas escolhas foram sempre corretas, de que tudo que a gente fez foi sempre muito certo e de que por isso a gente está conseguindo viver uma vida abençoada, né? E isso gera um distanciamento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque você que está me ouvindo, você pode pensar, uau, que história bonita, mas essa não é uma história que eu posso viver. Porque eu já experimentei isso, porque eu já vivi tal situação, porque já aconteceu isso comigo, né? Então, justamente por esse motivo, eu acho tão enriquecedor, tão poderoso, quando a gente pode se sentir confortável, quando a gente está curado, quando a gente está liberto, a ponto de se sentir confortável, né? De expor o nosso coração, de expor situações, inclusive do passado, que, como eu disse, poderiam lá atrás nos trazer vergonha, mas hoje são motivo de glorificar a Deus, porque nós superamos, nós vencemos, e Deus construiu uma nova história na nossa vida, amém? E se Ele fez isso por nós, Ele pode fazer isso por você também, amém? Então vocês vão ter oportunidade de ouvir essa história, principalmente pelo Daniel, né, que vai explorar bastante isso, nosso testemunho. Bom, eu queria na verdade hoje falar com vocês, pensando sobre o que falar, né, nesta conferência particularmente. Eu sei que o assunto principal é sexualidade, até conversei com o pastor e com a pastora antes, falei, e aí, como é que os pregadores, né, os pastores que estão ministrando ao longo dessa conferência, qual o caminho que eles têm tomado? Mas eu realmente senti uma direção clara de Deus, de falar especificamente sobre esse assunto, né? Então, talvez alguns fiquem em algum momento um pouco constrangidos, já vou avisando que eu gosto de falar abertamente sobre esse assunto, amém? Então, eu sei que nas escolas não há pudor, eu sei que na internet não há pudor, e às vezes a gente tem tanto receio de falar do ponto de vista de Deus, do que é a vontade de Deus para as nossas vidas, para a nossa sexualidade. A gente tem tanta vergonha, inclusive, de falar sobre isso no púlpito, e aí o inimigo nos rouba essa oportunidade linda de ministrarmos sobre esse assunto do ponto de vista de Deus, sob a ótica dos céus, trazendo santidade para esse assunto que é tão importante. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre vivermos livres da vergonha. Essa ministração está sendo transmitida também ao vivo? Tá bom. Então, é aqui essa câmera? Amém. Então, também, prazer estar com vocês aí ao vivo, que estão acompanhando essa conferência, que Deus também possa igualmente edificar a sua vida. Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos um minutinho. Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque o Senhor tem estado conosco, tem estado no meio deste povo, nesta cidade, nesta igreja, há tanto tempo, ó Pai, desde o início. A história que o Senhor tem construído nessa casa é tão linda, é tão nobre, ó Pai, tem impactado tantas e tantas pessoas, Senhor. E eu sei que através dessa conferência, assim como todas as outras que já aconteceram, o Senhor tem gerado cura, o Senhor tem gerado libertação, o Senhor tem gerado encontros poderosos com o Teu Espírito. E eu sei que neste dia, nesta segunda-feira, Senhor, eu sei que não será diferente, não porque eu estou falando, não porque o Daniel vai falar, ou quem
quer que seja, mas porque o Espírito Santo está se movendo nesse lugar. E o Espírito Santo tem plena liberdade para falar, para trazer, ó Deus, pérolas, joias diretamente dos céus ao nosso coração e nos transformar, de maneira que a nossa vida não seja mais a mesma, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo o coração, eu abençoo os sentimentos, a alma, eu abençoo os pensamentos do teu povo, de cada vida que está aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então eu queria falar sobre vergonha. E vamos começar lendo, por favor, o texto de Gênesis 3, se você puder abrir, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 8. É um texto bastante conhecido, uma história bastante conhecida. E diz assim, estou lendo na NVI: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Até aí. Queridos, nós vemos que desde o início, quando Deus decidiu criar Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, Ele decidiu com um único propósito, que era criar um ser tão parecido com Ele, que pudesse se relacionar em intimidade com o Senhor. Essa foi a vontade de Deus desde o início, para mim e para você, que nós realmente fôssemos criados no amor do nosso Pai, para nos relacionarmos com Deus. A palavra do Senhor fala que Deus ia ao encontro do homem, todos os dias, na viração do dia, para conversar, para ter amizade, para ter comunhão. E acontece que no momento em que Adão e Eva pecam, essa comunhão ela é comprometida. Mas ela é comprometida, e isso que eu queria chamar a atenção de vocês já desde o início, ela é comprometida não por parte da atitude de Deus de se afastar do ser humano, de se afastar do homem que tinha pecado, mas ela parte da atitude do próprio homem de se esconder diante daquele pecado, diante daquela falha. Nós vemos que assim que Adão e Eva pecaram, quando Deus foi, mais uma vez, como de costume, se encontrar com eles, o que acontece aqui? Adão e Eva se escondem. E eles que estavam até então acostumados a andar nus, a andar sem vestimenta alguma, andar livremente por aquele jardim, desfrutando de liberdade, desfrutando de transparência diante de Deus, desfrutando de comunhão e de intimidade com o Senhor. A partir do momento que eles pecam, a primeira atitude que eles tomam, percebendo que Deus estava se aproximando, a primeira atitude que eles tomam é a de se esconderem. E é interessante como até hoje o inimigo continua usando essa mesma estratégia, essa mesma técnica, justamente para romper a nossa comunhão com Deus. Aquilo que às vezes a gente acha tão nobre, porque a gente pensa assim, quando eu falo de vergonha, né? E hoje a ministração é vivendo livres da vergonha. Mas, Zane, como assim? Quer dizer que é bom não ter vergonha? É legal ter vergonha, Zane. É importante a gente ter vergonha. Não. Esse é um engano que a gente cria na nossa mente. É importante a gente ter temor. É importante a gente ter honra. Mas vergonha não está dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? E vocês vão entender por quê. A vergonha é uma estratégia do inimigo para quebrar a coisa que mais importa para o Senhor, que é a nossa comunhão com Deus. Toda vez que você cede à vergonha, toda vez que você cede ao medo, você automaticamente passa a se afastar do Senhor. Você perde aquilo que é mais importante para você, justamente vencer aquele pecado, amém? Que é a intimidade com o Senhor. Então eu acredito que, nem vou perguntar, nem vou pedir para levantar a mão, porque acredito que todos aqui já passaram por essa situação. No momento em que você cometeu algum pecado, no momento em que você fez alguma coisa que desagradou o Senhor, vem aquele
peso na consciência, vem aquela culpa. E olha que interessante, né? A palavra do Senhor fala que a tristeza gerada pelo Espírito Santo, ela nos conduz a quê? Ao arrependimento. E o que significa isso? A tristeza que é gerada e produzida pelo Espírito Santo quando você peca, ela não te faz se afastar de Deus, é o contrário. Ela te faz se aproximar de Deus, amém? Então, quando você peca e você se sente triste, porque você precisa ficar triste, afinal de contas, você é templo do Espírito Santo. Se você não fica triste quando você peca, se você não fica triste quando você tem um pensamento impuro, ou quando você cede a uma tentação da pornografia, ou masturbação, ou você tem ali um momento de imoralidade sexual com seu namorado, com a sua namorada, e se isso não te deixa triste, eu questiono se realmente você teve uma experiência profunda com o Espírito Santo. Porque normalmente, querido, se você carrega Deus dentro de você, quantos aqui são salvos, entregaram suas vidas para Jesus, tem o Espírito Santo dentro da sua vida, amém? Glória a Deus. Então, se você carrega o Espírito Santo dentro de você, você sente aquilo que Ele sente. E no momento que você peca, o que o Espírito Santo sente? A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo tem sentimentos, Ele é uma pessoa e Ele sente tristeza. E aí você automaticamente também se sente triste, porque você sabe que você rompeu um propósito, um plano, que era um plano lindo de Deus para a sua vida, que era de viver justamente em santidade. E aí vem aquela tristeza, mas olha só que interessante, ao mesmo tempo o inimigo é tão astuto, que ele tenta nos confundir. E junto com a tristeza que o Espírito Santo está promovendo ali no seu coração, o inimigo traz vergonha, e você pensa até que isso está sendo produzido por Deus. Essa vergonha, esse medo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você sente vergonha. E a vergonha te faz fazer o quê? Te faz se afastar. Esse é o momento em que você, justamente quando você precisaria enfrentar aquela situação, procurar seu líder, conversar sobre aquilo, procurar a presença de Deus, aí esse é o momento que você se fecha. É o momento que você não vai à célula, você não vai ao discipulado, você não quer ir para a igreja. E aí, pior do que isso, queridos, que o inimigo te engana tanto que ele faz você acreditar que são as pessoas que estão se afastando de você. Que você está sendo isolado. Ou que Deus está se afastando de você. Veja, Deus, mesmo sabendo que o homem e a mulher tinham pecado, Ele foi como de costume encontrá-los no jardim. Mas quando ele chegou lá, quem tinha se afastado era Adão e Eva. Eles tinham se escondido. Quando você é de fato movido por essa tristeza que o Espírito Santo gera dentro do seu coração, ela te conduz ao arrependimento. E arrependimento, queridos, a gente só consegue através da pessoa de Jesus Cristo. Não há arrependimento fora de Jesus. Fora de Jesus é só remorso. Sim ou não? Quantos aqui já tiveram essa experiência de sentir remorso diante de um pecado? Levanta a mão. Acho que todo mundo em algum momento teve aquela sensação ruim, aquela tristeza, aquela angústia. É ou não é? É uma sensação péssima. E aí acontece como Judas, né? A pessoa se entrega àquele remorso, se entrega àquela tristeza. E em vez de ser liberta, ela fica mais cativa. Ela fica mais aprisionada. Então, é justamente sobre isso, sobre como, hoje eu vou compartilhar algumas ferramentas para você se libertar de uma vez por todas dessa vergonha. Porque a gente só consegue de fato, queridos, viver uma vida de santidade quando a gente é capaz de dizer não ao medo, de dizer não à vergonha, mas de dizer sim a um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque a gente sabe que santidade a gente só consegue através da pessoa de Jesus Cristo. Não tem como, presta atenção, eu já tentei, talvez você tenha tentado, você viu que não funciona. Não tem como eu produzir santidade por conta própria. Não tem como eu me esforçar
para ser santo. Vez após vez eu vou errar, vez após vez eu vou pecar, e aí aquilo começa, aquele pecado que a princípio foi assustador para mim, ele começa a se tornar um hábito. O inimigo cauteriza a minha mente, e daqui a pouco eu acredito que eu sou aquele pecado, que já não é mais um comportamento do qual eu preciso me libertar, mas que aquilo faz parte da minha identidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? E é aí que mora o perigo. Quando você acredita nessa mentira de que o pecado faz parte, aquela prática que você teve faz parte da sua identidade, aí você começa a se conformar com aquilo. Porque se é quem eu sou, então nada mais coerente do que continuar vivendo desse jeito. Sim ou não? Percebe como a estratégia do inimigo, ela é no sentido justamente de nos aprisionar e não de nos libertar. Então, o primeiro ponto, a primeira verdade que eu queria trazer para vocês, que é tão importante para nós vencermos a vergonha, anota isso, você está escrevendo. Nossa identidade e o amor que Deus tem por nós não são definidos pelo nosso comportamento. Eu vou repetir, porque isso aqui é muito poderoso. A nossa identidade e o amor que Deus tem por nós não são definidos pelo nosso comportamento. A todo momento nós somos tentados a achar que nós somos o nosso erro, que nós somos a nossa falha. Então, se você de repente caiu no pecado da masturbação, uma vez, duas vezes, qual é a seta que vem na sua mente? Eu sou uma pessoa impura. Sim ou não? Então, de primeira, gente, é tudo muito sutil. Porque quando acontece uma primeira vez, você fica assustado. Não, nossa, isso não faz parte de mim. Isso não é quem eu sou. Eu preciso me libertar disso. E se por alguma razão você tentou fazer isso sem a presença de Deus, ou sem colocar Deus no centro, no foco dessa situação para você ser livre, e aí você não conseguiu ser liberto, e você caiu de novo, e caiu de novo. Gente, eu estou nessa caminhada, aconselhando jovens solteiros, há pelo menos 12, 13 anos. E vez após vez, a gente percebe que o discurso é o mesmo, a estratégia é a mesma. Chega um momento que nem a pessoa mais acredita que ela pode viver uma vida livre disso. Ela já ficou tão acostumada, aquilo já se tornou, e não era assim no início. Mas chega um momento que aquele comportamento errado começa a se confundir com a identidade da pessoa. Percebe? Esses dias, bom, não foi esses dias, já faz algum tempo. Eu estive conversando com uma moça lá da igreja que foi liberta da homossexualidade, mas que estava, depois ali de um tempo dentro da igreja, que estava em dado momento sendo atacada de novo na mente. Nessa área. E aí eu conversando com ela, o meu maior trabalho, queridos, na verdade foi mostrar para ela que aquilo tinha a ver com algo externo, com um comportamento que estava tentando se infiltrar no sentido de fazê-la achar que ela era aquilo, quando na verdade ela não era, e ela de fato não era. Ela já tinha sido inclusive liberta. Mas vem uma seta, vem uma situação, de repente você olha, a menina olha para outra moça e acha a moça bonita, olha com outros olhos, e daqui a pouco já começa a vir aquela sugestão, tá vendo? Você é isso. Não tem o que você fazer para ser outra pessoa, porque isso não é um comportamento, isso é quem você é. Então, se você tem pensamentos impuros sobre qualquer coisa que seja você casado, seja você solteiro, pode ser em relação homem com homem, mulher com mulher, ou com outra pessoa, ou de repente você está num relacionamento e às vezes você é atraído, atraído no sentido sexual para outra pessoa. Então tudo isso são setas. Acontece uma vez, acontece duas vezes. A princípio é um elemento estranho na sua mente, no seu coração, até o momento em que se torna tão comum, tão frequente, que você passa a se questionar. Será que isso de repente não é normal? Não é normal eu ser assim? Será que eu não sou de fato essa pessoa? Então a pessoa cai em adultério
movida pela culpa, pela vergonha, ela é tentada a acreditar que ela é uma pessoa adúltera. Vocês entendem a diferença entre comportamento e identidade? Sim ou não? Porque eu posso ter um comportamento. Os meus filhos, eles podem ter, como de fato tem, toda criança tem, eventualmente um comportamento de desobediência. Sim ou não? Mas eu não posso, queridos, rotulá-los de filhos desobedientes. Porque quando eu rotulo, inclusive na educação, até quem não é cristão entende o peso que tem isso quando você fala para o seu filho, você é desobediente. Aí você fala de novo, você é um menino desobediente. Chega um momento na mente dele que acontece o quê, queridos? Ele acredita, ok, eu sou desobediente. Então, já que eu sou desobediente, vou ser coerente com a minha identidade. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, eu vou ter atitudes de desobediência, uma vez que eu sou isso. Então, é esse o processo que acontece toda vez que a gente muda. Em vez de falar, eu tive um problema com adultério, eu tive um problema com traição, eu tive um problema com a pornografia, eu tive um problema com masturbação ou com a fornicação. É diferente você usar essa linguagem e você falar, eu sou uma pessoa adúltera, eu sou um traidor, ou eu sou uma pessoa impura. Percebe? Toda vez que você usa o verbo ser, você está identificando aquele seu erro como a sua identidade. E é exatamente como Deus não te vê. Ele não te vê dessa forma. Ele não te vê dessa forma. E mais do que isso, queridos, o amor dele, presta atenção, não há nada que você faça ou deixe de fazer que faz Deus te amar mais ou menos. Eu vou repetir, porque isso é muito poderoso. Mas eu vou então agora passar a ir todos os dias para a igreja. Pastor Marcelo, eu quero estar todos os dias na igreja para Deus me amar mais. É assim que funciona, gente? Não tem nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais do que Ele já te ama. E a mesma coisa o contrário, não tem nada que você faça que vai fazer Deus te amar menos do que Ele já te ama. Amém? Então, mesmo no momento em que você estava cometendo a coisa mais escabrosa, Ele estava triste, Ele podia estar decepcionado, mas Ele não estava te amando menos. E sabe por que não? Vou te provar. Olha só, a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, do versículo 4 ao 6, a palavra do Senhor diz, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Uau! Deus te escolheu antes da criação do mundo. E no versículo, quando você vai para o... Sim, eu vou continuar. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Uau! Deus te escolheu antes da criação do mundo. Sabe o que isso significa? Ele não ficou esperando ver o seu comportamento para Ele decidir se te adotava ou não. Ele já te adotou antes mesmo de você nascer. Ele já escolheu te amar antes mesmo de você existir. Não é como, por exemplo, quando a gente... Eu tenho vontade, eu e meu marido, a gente tem vontade de algum momento adotar uma criança. E a gente sabe que o processo normalmente, conversando com as pessoas, né, a gente sabe que o processo normalmente é assim, você vai lá, você conhece as crianças, aí você tem a oportunidade de repente de pegar uma criança, passar um final de semana com ela, e aí você observa a criança, né? Você vê como que ela é, provavelmente você vai observar o comportamento dela, e aí você decide, eu sinto que é essa criança, ou não é, ou melhor, vou ver outra. É assim que normalmente acontece. Mas Deus não faz assim conosco, queridos. Ele não pega você para fazer um teste, para ver se você se comporta bem por um ano. Pelo próximo ano eu vou ver se... Qual é o seu nome? O seu mesmo. Marisa?
Larissa, vou ver se a Larissa tem um bom comportamento, se ela é bem santa, bem correta. E aí, dependendo da situação, eu adoto ela como filha. Eu decido amá-la ou não. Antes da Larissa vir ao mundo, Deus já sonhava com ela e Deus já tinha decidido: eu vou amá-la, eu vou adotá-la como minha filha. Não tem nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais ou te amar menos do que Ele já te ama. Portanto, queridos, nós não podemos acreditar nessa mentira que nós somos a nossa falha, porque isso nos torna justamente reféns desse pecado. Toda vez que você acredita nessa mentira, às vezes eu converso com pessoas e a pessoa fala: Zane, eu tenho lá relacionamento com meu namorado, a gente até tentou, mas não deu certo, e aí é isso. Aí eu falo assim: como assim é isso? Vocês simplesmente se conformaram com essa situação? E eu falo não no sentido de trazer peso, querido, mas a gente percebe que, na verdade, a pessoa está com a identidade dela deturpada. Entende? Na cabeça dela, Deus já a vê dessa forma. E está tudo bem ela continuar se comportando desse jeito, porque é quem ela é. Então, nós precisamos primeiro entender quem nós somos. E a palavra do Senhor, acabei de ler no versículo 4, diz que Deus nos escolheu para sermos o quê? No versículo 4. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você foi escolhido por Deus para ser santo. Fala para a pessoa que está do seu lado: você foi escolhido por Deus para ser santo, santa. E mais do que isso, gente, quando a gente vê o Novo Testamento, a gente observa o apóstolo Paulo, por exemplo, se dirigindo àquelas igrejas assim mais complicadas. Ele começa as cartas como? Para os santos. Parece até piada às vezes, né? Porque depois é cada coisa que aparece na carta, de dificuldade, de problema que aquele povo tem vivido, ainda assim o apóstolo Paulo os chama de santos. Você vai ver, não tem nenhuma carta que o apóstolo Paulo, quem quer que seja, comece se dirigindo à igreja como: para os pecadores terríveis da igreja de Corinto. E olha, gente, que aquela igreja era tensa. Não tem. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente fica assim: cuidado, presta atenção, isso aqui tem a ver com uma mentalidade correta, ajustada com a nossa nova realidade em Cristo Jesus. Às vezes a gente fica o tempo todo: eu sou pecador, eu sou tão pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Queridos, nós éramos pecadores. Uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, a palavra do Senhor fala que Jesus te justificou. Você não merecia ser justificado, mas Ele te justificou pelo seu próprio sangue e Ele te tornou santo. É isso que você é. Você é puro. A pureza, queridos, ela faz parte da sua nova identidade em Cristo Jesus. Amém? É isso. É você olhar para o espelho e você se enxergar como de fato Deus te enxerga. A ótica de Deus, presta atenção, a ótica de Deus, Ele te enxerga por meio da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus é santo, Ele morreu justamente pelo meu e pelo seu pecado. Então Ele, ali naquela cruz, Ele carregou, a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si toda a nossa culpa, todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então hoje, em Cristo, não no seu mérito, não com o seu próprio esforço, mas em Cristo Jesus, eu e você somos pessoas santas. Essa é a nossa identidade, amém? Eu sou tão pecador. Sim, continue declarando que você é tão pecador, que quando você peca, o que acontece? Você pensa assim: eu sou pecador. Entende o que eu estou falando? Então, o pecado faz parte de mim. Está tudo bem pecar. Você muda completamente o raciocínio quando você muda inclusive os seus comportamentos, que acabam sendo efeito do que você pensa. Tudo começa aqui, gente. O pecado já começa aqui na mente, sim ou não?
Começa na mente, gera um sentimento, coração e traz atitude, o comportamento. Não adianta você ficar trabalhando no comportamento. Você precisa começar trabalhando com seus pensamentos, com a sua mente. E você tem a mente de Cristo, amém? Os seus pensamentos são pensamentos do alto. Quando você alinha a sua mente com a mente de Deus, com a mente de Cristo, você já começa assim, calma aí, qual é a minha identidade? Eu vou para aquela festa, eu vou para a igreja, eu vou para o culto, eu vou para a célula, qual que é a minha identidade? Eu sou uma pessoa santa. Eu penso como Deus pensa, eu carrego o Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo. Então você já sai de casa com essa mentalidade. Naturalmente, isso vai gerar um comportamento de acordo com o que você pensa que você é. Sim ou não? Amém? Então, se eu chego na escola, eu falo, não, eu tenho capacidade para aprender isso, porque eu sou uma pessoa inteligente. Pronto, está aí a sacada. Você abre realmente a sua mente, você acredita que você é uma pessoa capaz de compreender aquela matéria, seja qual for, física, química, qual que é a mais difícil para vocês? Então, dica, né? Em vez de você já ir para aquela aula de química, de física, quem acha que é física a matéria mais difícil? Química, quem acha? Português. Que emoção, eu sou professor de português. Quando entra naquela parada de orações subordinadas, né? Aquela coisa toda, negócio estreito. Então, olha só, gente, se você já entra sofrendo, meu Deus, agora é aula de física, eu não vou entender nada, eu não sei nada, eu não entendo nada de física. O que vai acontecer, gente? Você não vai entender nada mesmo, você já travou sua mente, você já declarou e você acreditou que você é ruim naquilo. Deus está falando aí com vocês, amém? Não me dá o microfone não, pastor, eu não sei pregar, eu não sou boa nisso. Olha aí a mentira. Deus te capacitou com tudo o que você precisa para aprender o que você quiser. Se você tem a mente de Cristo, gente, você consegue imaginar Cristo tendo dificuldade com física? Eu não consigo. Extremamente inteligente. Amém. Uau. Deus te ama do jeito que você é, mas lembra, Ele te escolheu antes da criação do mundo para você ser santo. E essa é a sua identidade nele. Segunda verdade, para nós nos vermos livres de toda vergonha, esconder-se de Deus e das pessoas, é a pior, presta atenção, é a pior atitude que podemos ter se queremos de fato vencer o pecado. A pior coisa que você pode fazer, se você quer vencer o pecado, a pior coisa que você faz quando você peca é se esconder, é se isolar, é se afastar. E eu sei que isso é muito comum. Quantos aqui admitem que já fizeram isso? Aí, ó. É a tendência do ser humano. E a gente começa a achar que está todo mundo nos condenando, quando o povo nem sabe o que você fez. Não é assim? Eu já, visitando pessoas, né, eu conversando com pessoas, as pessoas falam, não, eu deixei de ir para a igreja porque todo mundo me condena. Eu falei, mas criatura, o povo nem sabe o que aconteceu. Como assim que todo mundo te condena? Mas veja, é uma coisa da mente da pessoa. E aí, essa síndrome de Adão e Eva, quando pecam, primeira coisa que fazem, se escondem. Procuram roupas para se cobrirem, não é assim? Até então, a nudez, a transparência, era uma coisa tranquila para eles. Eles podiam ser realmente quem eles eram diante de Deus. Sem fachada, sem máscara. Mas a partir do momento que o pecado entra, eles passam a se esconder. Eles passam a se afastar. Mais uma vez eu queria reforçar isso. Não é Deus que se afasta de nós quando nós pecamos, mas somos nós mesmos. E é a pior coisa que nós podemos fazer, sabe por quê? Porque se você quer de fato se ver livre do pecado, você só consegue se livrar do pecado, você só consegue se libertar desse vício por meio de Jesus Cristo, queridos. Não tente fazer isso sozinho. Eu já tentei vez após vez. Eu fui criada na igreja.
graças a Deus, eu nunca me afastei da presença de Deus, mas eu tive muitos problemas nessa caminhada, queridos. Muitos problemas. Namorei pessoas da igreja também. Aquele namoro que a gente costumava chamar de namoro santo. Entre milhares de aspas, pastora. Porque assim, só não ia para a cama, porque o resto, né, infelizmente, eu não recebi o ensinamento que hoje a gente transmite na nossa igreja, que a gente fala por onde a gente passa, que é sobre a pureza, né, que é sobre escolher um caminho, porque pureza, queridos, não é uma atitude, não é uma linha que você fala assim, eu estou puro desse lado e agora eu estou impuro. Então, mais ou menos assim, na minha cabeça, na minha criação, não criação dos meus pais, mas eu digo, dentro das igrejas que eu frequentava lá atrás, isso faz muito tempo, eu tenho hoje 18 anos, brincadeira, 37, gente. Mas lá atrás, há muito tempo atrás, quando muitos de vocês nem eram nascidos e eu era adolescente, eu acreditava que tudo bem lá, um namoro com os beijos, uns amassos e tal, desde que não fosse para a cama. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então eu achava, queridos, que a pureza ou a impureza tinha a ver só com uma atitude, com uma linha ali, que você, passei, pronto, agora eu estou impura. Mentira! Pureza e impureza, queridos, são caminhos. Então, eu escolho um caminho. Se eu escolho o caminho de ficar provocando o meu companheiro, de ficar beijando, aquele negócio de desentupipia, e amasso para cá e amasso para lá, e não sei o que, eu já escolhi o caminho, sim ou não? E é o caminho de pureza? Não, eu escolhi o caminho de impureza. E aí o que aconteceu nessa minha jornada? Eu escolhi o caminho de impureza e eu não me abria com ninguém sobre isso. Eu não falava com ninguém sobre isso. Eu não conversava com ninguém sobre isso. Porque também o inimigo me enganava, achando que tudo bem, que isso aqui é normal. Por muito pouco, queridos. Eu falo que eu casei virgem no sentido daquilo que vocês sabem, digamos no sentido literal, né? Mas, na verdade, o meu coração, queridos, já estava tão manchado com impureza sexual. Isso dentro da igreja, me relacionando com pessoas da igreja. E eu sempre amei Jesus. E essas pessoas também amaram Jesus, amavam Jesus. Mas ainda assim nós somos enganados. E aí, nesses momentos que eu escolhia esses caminhos, em vez de eu rasgar meu coração, em vez de eu abrir meu coração com líderes maduros, com pessoas que poderiam me ajudar a ter inclusive esse discernimento, eu me fechava. E sabe o que acontece, queridos? Quando você se fecha, começa com, eu estou no caminho da impureza. Começa com uma coisinha aqui, simples. E você não compartilha, você não se abre, você se afasta da presença de Deus. Eu não estou falando de se afastar da igreja. São duas coisas diferentes. Porque você pode estar todos os dias no templo, todos os dias adorando, mas o seu coração está se distanciando da presença de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você sabe do que eu estou falando, porque você sente isso, você percebe? E aí, em vez de eu já, nesse início, conversar com alguém, compartilhar com alguém, abrir meu coração, falar com Deus. Ah, não, está tudo bem, ok, vou ficar aqui escondida no meu canto. E aí, daqui a pouco, avança um pouco mais. E aí você não cai para trás, gente. Desculpa, se você acredita nessa ilusão de que você escolhe o caminho da impureza e depois você vai dando passos para trás, isso é mentira. Os passos são só para frente no pior sentido da palavra. Está entendendo? E tudo isso por quê, queridos? Por falta de honestidade, por falta de transparência, por falta de verdade, por falta de vulnerabilidade. Olha o que diz o salmista em Salmo capítulo 32, do versículo 3 ao 5. Enquanto... Deixa eu esperar que eles... Gostei dessa TV aqui na frente, ó, me ajuda bastante. Enquanto eu vou ler na versão que está aí. Ué,
Ali está NVI, a minha está um pouco diferente. Até o 5 nós vamos ler. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi sabia exatamente a diferença entre esconder um pecado, entre fugir de um pecado, fugir de Deus por causa de um pecado, e de encarar, confessar e se arrepender. Agora, queridos, o caminho da transparência, da vulnerabilidade, é sempre um caminho arriscado. A gente precisa estar disposto a assumir esse risco, em prol da nossa libertação, em prol da nossa cura, em prol da nossa santidade. Amém? Por que eu falo que é arriscado? Porque às vezes, inclusive, às vezes a gente pode... Duas coisas podem acontecer quando você, por exemplo, compartilha alguma situação, alguma tentação, ou algum pecado com alguém, né? Isso é bíblico. A palavra do Senhor diz em Tiago que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados, não perdoados. Quem nos perdoa é Deus, amém? Mas quando nós falamos com alguém, querido, você está entrando num processo de cura. Porque também, assim, só ficar lá, pedindo perdão para Deus, o que acontece? Às vezes, a nossa consciência nos sabota, nos engana, e daqui a pouco a gente está caindo no erro de novo, ninguém está sabendo, percebe? Mas quando você abre o jogo com alguém, agora, querendo ou não, você tem ali uma responsabilidade em relação àquilo que você falou com a pessoa, em relação, inclusive, a alguns combinados, a oração que aquela pessoa fez pela sua vida, naquele momento, e ela vai te perguntar, e você vai ter que prestar contas, e isso por um lado é ruim, mas por outro lado é ótimo, amém? Para você de fato se libertar. Agora, nem sempre, por que eu falo que é arriscado? Porque muitas vezes aconteceu comigo. Não sei se já aconteceu com você. Só que no meu caso eu escolhi pessoas erradas para poder compartilhar. E aí quando você escolhe pessoas erradas, pessoas que não têm aliança de amor com você, por mais que de início elas estejam bem intencionadas, querendo te ajudar, depois você tem problemas. Olha o que diz a palavra de Deus, por exemplo, né, sobre isso, em Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. A sua intimidade é uma coisa sagrada, amém? Então, a Zane... justamente para não correr o risco de ser mal interpretado, de ser condenado, de ser julgado, é melhor eu guardar para mim mesmo, é melhor eu não falar nada para ninguém, é melhor as pessoas acharem que eu não tenho problema com isso. Não, isso é um engano. Nós precisamos, na verdade, queridos, perguntar para o Espírito Santo, com quem que eu devo compartilhar essa situação? E por mais que seja doloroso, porque você já teve aqui essa experiência de confessar um pecado para alguém? Dói ou não dói? É difícil, mas é tão importante nesse processo de cura e de libertação. E certamente você, por exemplo, que faz parte de uma célula, quem aqui faz parte de uma célula? Vocês chamam de célula aqui, pastor? Sim, glória a Deus. Quase todo mundo, ou todo mundo, glória a Deus. Você faz parte de uma célula, você tem pelo menos um líder ali, né? Tem discipulado aqui, pastor? Em alguns casos, alguns têm discipuladores, né? Você tem um discipulador, mas se você não tem um discipulador, você tem um líder da sua célula, você tem os pastores, em quem você pode confiar, amém? E olha, eu falo, gente, eu conheço há anos, pastor Marcelo, pastora Beth, eu confio de olhos fechados. Se eu precisar me abrir e rasgar meu coração, eu rasgo, tranquila. São pessoas, cuidado com aquele discurso de, eu não posso confiar em ninguém. É exatamente o que o inimigo quer que você acredite e você fique sem falar com ninguém sobre o seu problema. Então, presta atenção, procure alguém, mas não é o seu amigo, gente. Tem gente que confessa para a pessoa do mundo lá que não tem a menor sabedoria. Se bobear,
ela vai falar assim, não, mas está tudo bem, mas isso é normal, fica tranquilo. Você já falou de alguma situação assim com uma pessoa que não tem o Espírito Santo? E aí, em vez de ela te conduzir por um caminho de cura, ela te conduz para um caminho de aprofundamento no pecado, sim ou não? Não, está tudo bem. Parece que é um discurso super positivo, né? Tira toda a culpa de você, mas na verdade é muito destrutivo. Então nós precisamos saber com quem falar, mas nós precisamos falar. Presta atenção, falar a verdade e pureza sexual são duas faces da mesma moeda. Não tem como você viver em pureza sexual se você não estiver disposto a ser honesto, a ser verdadeiro, a ser vulnerável, toda vez que você é tentado ou que você cai no pecado nessa área. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Eu sei que a palavra é um pouco dura às vezes, mas nós precisamos falar sobre isso. E como eu disse antes, no início, eu vejo nesta igreja pessoas sendo levantadas como ministros que vão, através do seu testemunho, gerar muita libertação na área da imoralidade sexual para muitas pessoas. Amém? Eu de fato vejo isso acontecer aqui. Mas você tem que estar disposto a trazer a luz. Você tem que estar disposto a ser tratado. Amém? E por último, queridos, receber o perdão de Deus é o melhor caminho. Se o pior caminho é a gente se afastar da presença de Deus, é a gente se isolar e não querer falar sobre o problema com ninguém, o melhor caminho é nós recebermos o perdão de Deus para nos libertarmos definitivamente da culpa e da vergonha. Muitos cristãos se arrependem e eu sinto que, de fato, Deus tem algo especial para... Eu nunca trouxe uma palavra nesse sentido, com foco tão grande na questão da vergonha, como eu estou fazendo isso hoje. Mas eu sinto que, de fato, Deus está querendo virar uma chave aqui nesse lugar. Está querendo liberar graça, está querendo liberar o amor dEle, está querendo liberar liberdade, de fato. Porque eu sinto que tem muitas pessoas que confessaram já os seus pecados e que já inclusive se libertaram desses pecados, mas ainda são reféns da vergonha, do que fizeram, do que cometeram no passado. Isso te aprisiona, isso te paralisa. Nós precisamos aprender a receber o amor e o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Olha o que diz lá em Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Repita comigo, esquece. Então, se Deus esqueceu, por que você continua ainda pensando nisso? Por que você continua ainda trazendo isso? Tu, falando com Deus, tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Gente, eu estou lendo um texto do Antigo Testamento. Tem gente que fala assim, o Deus do Antigo Testamento, hein, pastor? Ele era um Deus assim, malvado. Ele era um Deus muito duro, muito rígido. Era só pecar, estava todo mundo fulminado. Gente, Deus é amor. Não tem Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus. Foi esse Deus do Antigo Testamento que nos amou tanto, que mesmo a gente insistindo em se afastar da presença dEle, em cometer coisas horríveis contra o Senhor, Ele ainda assim decidiu enviar o seu Filho para morrer por nós, para nos resgatar a comunhão e a intimidade com Ele. Esse é o nível do amor de Deus por nós. Então olha só, tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Lá onde ninguém consegue resgatar. Entende? Não são aquelas piscinas naturais aí do Nordeste, gente, que você chega aqui, a água está aqui, você pega qualquer coisa ali com facilidade.
é profundeza mesmo. Alguém aqui é mergulhador profissional? Não. Então, sabe quando pega o cilindro e tem que ir lá 30, 40, 50 e não consegue chegar até o fundo do mar? Pois é lá que estão os seus pecados. Ninguém resgata, ninguém traz à tona. Muito menos Deus. Deus não tem interesse em fazer isso. Amém? É da natureza de Satanás trazer dores e traumas em nossas vidas e usar isso para nos trazer culpa e vergonha. Ele faz isso o tempo todo, ele acusa a Deus, ele nos acusa pelas coisas destrutivas que aconteceram na nossa vida. Ele faz a gente acusar outras pessoas, e enquanto isso a gente não consegue se libertar de fato, receber o perdão de Deus sobre aquela área da nossa vida. Agora, uma das coisas mais legais sobre vivermos uma vida rendida a Jesus é que você está debaixo do poder da cruz. E debaixo do poder da cruz, queridos, o sangue de Jesus te justifica de todos os pecados. E mais do que isso, a palavra do Senhor fala que o mesmo Espírito, o mesmo, não é o Espírito Santo Júnior que está dentro de você. Não é um Espírito Santo em treinamento que está dentro de você. O mesmo Espírito que estava dentro de Jesus e que fez Jesus ressuscitar dentre os mortos, é o Espírito que está dentro de mim e de você, e que te faz forte, e que te faz entender as verdades de Deus para a sua vida. Você é um ser amado e você é um ser totalmente perdoado pelo Senhor Jesus. O perdão de Deus não é pela metade, não é mais ou menos, amém? Ele é completo, nós podemos escolher acreditar nas palavras que o Espírito Santo, esse que mora dentro de você, te diz, independente de como você se sente. Cuidado, não fique cedendo ao seu sentimento. Nossa, mas aquilo que eu fiz no passado me impede de ter um ministério bem-sucedido hoje. Mentira! Mentira! Pelo contrário, queridos. A palavra do Senhor fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Tem muita graça. Quanto mais pecado teve lá no passado, que você se arrependeu, já se libertou, mais graça tem sobre a sua vida. Mais Ele vai querer te usar para ajudar a libertar outras pessoas que estão cativas também. A sua história é linda, queridos, do começo ao fim. Inclusive aqueles capítulos tristes fazem parte da beleza da sua história hoje, porque você já foi liberto. E se não foi, você vai em direção a esse caminho da libertação, você não vai fugir dele. Você não vai fingir que está tudo bem, você vai encarar, você vai procurar ajuda, você vai pedir perdão e restauração do Pai na sua vida, amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. É a palavra de Deus que está falando isso. Se você confessa, se você se arrepende, você tem o direito, Deus te dá autorização para você abraçar plenamente o perdão de Deus sobre a sua vida e o amor do Senhor. Você não precisa mais carregar essa culpa e essa vergonha.